O contexto do surgimento das guildas é comumente assimilado com o renascimento urbano ou renascimento comercial, caracterizado principalmente pelos séculos 11 a 13. Durante esse período, houve uma notável aceleração e fortalecimento do processo de urbanização na Europa medieval. Durante a Idade Média, cidades sempre estiveram presentes, porém, neste momento específico, elas se consolidaram no ambiente urbano. Isso ocorreu em um contexto de intensificação da produção e circulação de mercadorias, resultando em uma grande especialização do trabalho. Como resultado, surgiram especializações significativas, onde diferentes pessoas ou famílias nas cidades, especialmente nos famosos burgos, passaram a se dedicar a atividades específicas, como a produção de sapatos ou o trabalho com ferro. Para estabelecer ordem, regularidade e garantir estabilidade, surgiram as guildas como corporações de ofício. O principal propósito inicial das guildas medievais era justamente estabelecer diretrizes, controlar os preços das mercadorias, garantir um padrão de qualidade, supervisionar os trabalhadores envolvidos naquele ofício para assegurar a qualidade das mercadorias. Além disso, buscavam evitar práticas de vendas desleais, como a concorrência desleal entre profissionais da mesma área, ao fixar preços mínimos para os produtos. Por exemplo, o historiador Jacques Le Goff, em seu livro O Apogeu da Cidade Medieval, relata um incidente ocorrido em 1284 na cidade de Douai, na França, onde um peixeiro foi brutalmente agredido por seus concorrentes por vender seus produtos a preços mais baixos. Portanto, a ideia de livre mercado e livre iniciativa estava completamente ausente da perspectiva das guildas. Em cada vila, em cada cidade, as guildas de cada profissão eram estritamente divididas pelos ofícios, como a guilda dos pedreiros, a dos tecelões, dos ferreiros, dos peixeiros e assim por diante. Em cada cidade, cada guilda profissional desfrutava de sua própria autonomia, obtendo poderes concedidos pelo soberano local. Era o soberano da região quem autorizava as guildas a exercerem seu papel regulador e a conceder-lhes permissão para operar dentro de seus respectivos ofícios. Ao discutir não apenas o propósito, mas também a estrutura interna das guildas, é importante abordar os diferentes níveis de profissionais envolvidos. Geralmente, as guildas organizavam seus membros em 3 categorias distintas: os mestres, os oficiais, também chamados de jornaleiros, e os aprendizes. Os mestres constituíam o grupo com maior autoridade dentro das guildas, sendo reconhecidos por sua reputação e competência profissional. Frequentemente possuíam diplomas que atestavam sua habilidade. Cabia aos mestres receber e orientar os aprendizes. Eles tinham a responsabilidade de fornecer alimentação, abrigo e principalmente instrução sobre o ofício aos novos aprendizes. Os aprendizes, geralmente jovens com idades entre 14 e 25 anos, eram entregues pelos pais aos mestres para aprender o ofício. Eles poderiam permanecer na guilda por um período que variava de 2 a 12 anos, dedicando-se ao aprendizado do ofício sem remuneração. Na verdade, os aprendizes pagavam para estar na guilda e receber o ensino dos mestres. Na estrutura das guildas, os oficiais constituíam a categoria intermediária e eram os membros remunerados. Eles trabalhavam sob contratos de períodos determinados e recebiam pagamento com base em sua produção. Durante sua permanência na guilda, os oficiais poderiam aspirar ao cargo de mestre. O aprendiz tinha a oportunidade de ascender ao posto de oficial ou mestre. Para alcançar essa posição, era necessário demonstrar habilidade e competência no ofício.
e isso geralmente era avaliado por meio de uma prova prática, na qual o aprendiz deveria produzir sua primeira obra-prima, atendendo aos padrões de qualidade esperados de um trabalho realizado por um mestre. Assim, após a apresentação da obra-prima e sua aprovação pelos mestres da guilda, o aprendiz era agraciado com um diploma ou certificado. Este documento atestava suas competências e habilidades, permitindo-lhe ascender ao posto de oficial. Em alguns casos, o aprendiz poderia até mesmo obter o título de mestre, seja na mesma guilda onde foi treinado ou em outras guildas reconhecidas. Esse processo guarda semelhanças com o ambiente universitário. Assim como nas universidades, temos os mestres que ensinam e os aprendizes que estão em processo de aprendizagem. Embora neste caso não estejamos lidando com um manual de ofícios, mas com uma arte intelectual. O aprendiz precisa demonstrar sua competência por meio de uma avaliação, na qual, ao ser aprovado, recebe um diploma que o habilita a exercer uma determinada profissão. As universidades medievais, em seus primórdios, surgiram como associações semelhantes a guildas. Eram formadas por professores de diversas disciplinas intelectuais, tais como direito, teologia e medicina. Além disso, também funcionavam como guias para os alunos, que se agrupavam como aprendizes e contratavam professores para ministrar aulas mediante pagamento de salário. Portanto, é durante o mesmo período, principalmente a partir do século XI, nas cidades medievais, que surgem as universidades, que são o equivalente ao que conhecemos hoje. Assim como as guildas dos sapateiros, pedreiros, ferreiros, as universidades eram também chamadas de universitas, denotando todas as pessoas que trabalhavam naquele ofício na região. Isso evidencia que as universidades medievais e as modernas têm uma origem comum com as guildas. Outro aspecto relacionado às guildas medievais são as ordens iniciáticas, como a maçonaria. A palavra maçom, ainda hoje, em francês, significa pedreiro, remetendo à origem do trabalho dos pedreiros medievais que se organizavam nessas guildas. Um paralelo interessante pode ser traçado entre as guildas medievais e a maçonaria, ambos compartilhando características distintas, mas também algumas semelhanças notáveis em sua estrutura e propósito. Assim como nas guildas medievais, a maçonaria também adota um sistema de progressão hierárquica, no qual os membros iniciantes são gradualmente introduzidos a certos conhecimentos e rituais. Dentro da maçonaria, há uma ênfase na jornada do aprendizado, onde os membros avançam por diferentes graus, adquirindo novas perspectivas e entendimentos ao longo do caminho. Além disso, tanto as guildas quanto a maçonaria valorizam o sigilo e a confidencialidade. Nas guildas medievais, o conhecimento técnico e os segredos comerciais eram protegidos com rigor, assim como na maçonaria, onde certos rituais e ensinamentos são guardados com cuidado e revelados apenas aos membros devidamente iniciados. Outra semelhança reside na importância dos juramentos e compromissos internos. Nas guildas medievais, os membros eram submetidos a regulamentos internos e juramentos que garantiam lealdade e coesão dentro da comunidade. Da mesma forma, na maçonaria, os membros fazem juramentos solenes de fidelidade aos princípios da fraternidade e à sua hierarquia. Nas guildas medievais, o conhecimento do ofício era transmitido conforme o indivíduo progredia na hierarquia e à medida que os membros adquiriam confiança no aprendiz, a fim de evitar o risco de revelar todos os segredos e ter a pessoa simplesmente deixando a corporação, divulgando todos os segredos daquela guilda.
Desde o início, a Igreja Católica manteve uma relação ambígua com as guildas, às vezes se opondo aos juramentos feitos pelos iniciados nessas corporações. No entanto, isso não implicava que os membros das guildas fossem anticatólicos ou algo semelhante. Pelo contrário, todas as guildas tinham seu santo padroeiro, seu patrono, como por exemplo São José dos Marceneiros. Era comum que os membros das guildas participassem das festas religiosas e patrocinassem essas festas conjuntamente, como uma espécie de comunidade espiritual. Não é coincidência que Jacques Le Goff tenha comentado sobre isso. No livro que mencionei anteriormente, durante o apogeu das cidades medievais, houve uma continuidade significativa entre grupos religiosos e sociedades profissionais. As guildas, frequentemente pequenas irmandades, dedicadas a um ofício específico, além de suas práticas religiosas, acabavam funcionando na prática como uma corporação de ofício. É importante notar que, nesse contexto, a vida monástica estava intimamente ligada ao trabalho. O lema beneditino antigo, ora et labora, reza e trabalha, reflete essa ideia de que as comunidades monásticas sempre se empenharam na própria subsistência. Portanto, elas mantinham uma relação antiga com os ofícios manuais, combinando o trabalho físico com devoção espiritual. No imaginário medieval, há também a concepção do trabalho como um castigo, remontando à história de Gênesis e a expulsão do paraíso, na qual o homem passou a enfrentar o labor para garantir seu sustento. Contudo, nas guildas, especialmente, o imaginário era distinto. Era considerado um trabalho praticamente salvífico, transformador e redentor em certa medida da natureza humana. Durante esse período e contexto urbano, observamos uma valorização significativa das artes manuais, que não eram tão apreciadas em outros contextos anteriores. Aqui encontramos figuras como Hugo de São Vítor, no século XII, que estabeleceu um paralelo entre as tradicionais artes liberais, como a arquitetura, escultura, pintura, música, astronomia, aritmética e geometria, com as artes manuais. Hugo de São Vítor simetricamente definiu 7 artes manuais, elevando de certa forma seu status para um patamar semelhante ao das artes liberais. Ele incluiu a tecelagem, a arquitetura, a navegação, a agricultura, a caça, a medicina e o teatro nesse conjunto. Essa valorização e reconhecimento das artes manuais evidenciam um pensamento sistemático em relação a elas, que cresceu consideravelmente durante esse período. As guildas medievais eram associações de artesãos e comerciantes que desempenharam um papel central na vida urbana durante a Idade Média. Essas organizações eram responsáveis por regular o comércio, estabelecer padrões de qualidade, proteger os interesses de seus membros e fornecer apoio mútuo. As guildas também desempenhavam funções sociais, como a organização de festividades e cerimônias religiosas, além de contribuir para o desenvolvimento cultural e econômico das cidades medievais.